Agora na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, com Paulo André Solano. Bandeirantes. Olá, muito bom dia para você, ligado na RB, na nossa Rádio Bandeirantes, no ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas de opinião aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a gente vai junto na manhã do seu sábado, o 21 de junho de 2025, com muita interatividade, muita participação de você, nosso ouvinte, nosso internauta, lá pelas redes sociais. Olha, já estamos em live, sim, em áudio e vídeo. Você nos acompanha no YouTube, no Instagram e no Facebook, pelo @Programa Boca no Trombone. Tudo junto, pessoal. Programa Boca no Trombone. Vem acompanhar a nossa transmissão em áudio e vídeo por lá, das várias áreas do direito que a gente vai estar abordando na edição desse sábado. Os colegas da área previdenciária e trabalhista já estão com a gente. Daqui a pouquinho vem dar o seu bom dia aqui para você. Mas nessa edição ainda teremos direitos dos servidores, sim, a pauta do direito administrativo, falando sobre retirada de biênio, reenquadramento equivocado de servidores e muitas outras questões. Hoje é dia de Boca no Trombone Entrevista. Vamos trazer uma reportagem especial sobre o Seminário das Advogadas Previdenciaristas, que aconteceu no finalzinho do mês de maio. Estivemos por lá, vamos trazer a cobertura na edição desse sábado. Hoje é dia de casos de família, direito familiar abordando pensão alimentícia, divisão de bens, além de muitas outras dúvidas no quadro Casos de Família, mais à frente aqui no Boca no Trombone. E ainda tem o trânsito legal. Quem recusa o bafômetro tem a CNH recolhida? Ah, essa dúvida e outras no quadro Trânsito Legal de hoje. Vamos ter também a participação com opinião da Fetaperx e a estreia aqui na Rádio Bandeirantes no quadro Empresas e Patrimônio. Vamos falar sobre o patrimônio, o planejamento patrimonial, importância, ferramentas e outras considerações. Essa é a pauta do Boca de hoje, o 21 de junho de 2025. Lembro que o Boca no Trombone tem a parceria do João Aurélio, despachante do CDV, o Centro de Documentação Veicular, sempre atento às demandas relacionadas ao segmento automobilístico, transferência, emplacamento, parcelamento, tudo isso lá no CDV com o seu João Aurélio. Bom, deixando um abraço aqui ao o nosso parceiro na sonoplastia, o Norival Santos, e também a Caroline Schell, que está conosco gerenciando a nossa live no @Programa Boca no Trombone. E vamos lá apresentar as estrelas. Quem está com a gente na manhã desse sábado, na área previdenciária, com muita alegria a gente a recebe, em nome de Elza Fernanda Heibrecht Advogados, a doutora Elza Fernanda. Doutora Elza, bom dia, seja bem-vinda a mais uma edição do Boca aqui da RB, tudo bem? Bom dia, Solano. Bom dia, doutor Heitor. Então, mais uma manhã que nós vamos conversar um pouquinho sobre direito previdenciário, assuntos muito importantes hoje na pauta, e responder, assim, as perguntas, né, dos nossos ouvintes, que sempre aqui nos mandam perguntas, estão cheios de dúvidas sobre previdência. Então, é hora de aproveitar essa manhã e a gente poder conversar um pouco sobre previdência e tirar todas as dúvidas. Certamente, manhã produtiva, como sempre, aí, com a doutora Elza participando, respondendo aos segurados, às seguradas e falando sobre um tema importante. Doutora Elza, deixa a manchete aí, deixa aquele gostinho assim para a nossa audiência. Na sequência, a senhora retorna para falar sobre essa pauta importante que a senhora nos traz hoje, doutora. Bom, hoje vamos conversar sobre um problema de saúde, né, a fibromialgia, e trazer novidades em relação à lei estadual sobre essa condição. Então, uma condição muitas vezes ignorada, né? Muitas pessoas com preconceito com a doença, e agora ela teve um grande avanço legislativo. E é isso que a gente vai conversar hoje um pouquinho com o nosso público. Muito bom, muito bom. Daqui a pouquinho, a doutora Elza Fernanda retorna para falar sobre essa pauta importante. Como ela mesma disse, né? Já fica à disposição para você que quer tirar dúvidas aí sobre INSS. Mande para ela. @Programa Boca no Trombone, esse é o nosso perfil lá nas redes sociais. E também pelo WhatsApp. Anote aí, 51, é o DDD, 99
527-3374. 5199-527-3374. Sempre e somente mensagens de texto, colocando o seu nome e a cidade onde você fala para a gente dar o crédito, ficar bonito aqui no ar. Muito bem, as boas-vindas para a área previdenciária já foram dadas, agora vamos lá para o bom dia ao nosso especialista, o consultor trabalhista. Estávamos saudosos dele aqui no Boca no Trombone. Em nome de Moisés Advogados, quem está com a gente na manhã desse sábado é o doutor Heitor Schaefer. Doutor Heitor, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Boca aqui da RB, doutor, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia, doutora Elza, aqui colega da bancada. Sempre um prazer retornar, sempre um prazer estar aqui na luta pelos trabalhadores, né? Cumprimentando a todos, cumprimentando a todas, né? E esperando poder ser útil, ajudar a esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Certamente, e é sempre esclarecendo dúvidas aí dos trabalhadores e das trabalhadoras. E além disso, também preparou um tema para falar na manhã desse sábado aqui, doutor Heitor. O que o senhor vai nos brindar aí na área trabalhista? Qual é o seu comentário jurídico inicial? Daqui a pouquinho, deixe só a manchete, só como eu digo assim, para dar aquele gostinho assim na nossa audiência. Então, doutor Solano, justamente em um sábado, né, vem muito a calhar o direito do trabalhador ao descanso, né, o direito do trabalhador à desconexão do ambiente de trabalho. Nas relações. Muito bom. Vamos falar sobre isso então, é necessário mesmo se desconectar. Doutor Heitor vai trazer essa pauta importante logo na sequência aqui do nosso Boca no Trombone. Boca no Trombone que tem a parceria também da OABRS, que alerta, né? Vem aí a Cidade da Advocacia 2025, o maior evento jurídico gratuito do sul do Brasil, está com as inscrições abertas. De 5 a 9 de agosto, o Cais Embarcadero receberá 5 dias de palestras com grandes nomes do direito. Te inscreve em cidadedaadvocacia.com.br. Cidade da Advocacia, uma realização OABRS. Deixa eu também, lá na largada do programa, dar aquele abraço ao Eugênio Dutra, ele que replica o sinal do Boca no Trombone lá na nossa rádio FM 106.7 de São Borja e também para os hermanos na Rádio Cielo 106.7 da Argentina, com o sinal do Boca no Trombone lá replicado nesses 2 dias aí, São Borja e Argentina, com o nosso parceiro, o Eugênio Dutra. Grande abraço a ele. Muito bem, vamos lá então, enfrentar as temáticas da manhã desse sábado. Doutor Elza Fernanda, nova lei estadual equipara a fibromialgia às pessoas com deficiência, doutora. Pois é, Solano, essa doença por muito tempo, ela teve muito preconceito, né, inclusive da parte médica em geral, né, porque a fibromialgia é uma doença que é caracterizada pela dor intensa, ela não tem um exame específico que vai dizer qual é o tipo de doença, qual é a sua limitação, enfim, então por muito tempo quem teve essa doença lutou muito para comprovar a situação grave que ela representa, porque essa dor intensa, né, é uma dor silenciosa, é uma dor que só a pessoa sente e não tem nenhum exame para demonstrar. Na verdade, existe sim um exame bem específico que hoje, né, com a tecnologia, demonstra ali a dor, né, que a pessoa sente, que é uma dor generalizada, que a impede de fazer várias atividades. Mas quem teve essa doença sempre lutou muito para benefício do INSS, principalmente. E eu achei muito interessante trazer, na verdade é uma questão um pouco tributária, já que ela tem uma isenção, né, de impostos, né, para aquelas pessoas que têm a fibromialgia. Então aqui, ó, a lei 16.127 de 2024, ela é do finalzinho do ano passado ainda, né, mas não foi tão bem divulgada como deveria. Ela traz ali, ó, a equiparação das pessoas com fibromialgia às pessoas com deficiência, no caso, né? Ela enquadra a doença como uma deficiência. E isso tem uma consequência positiva para quem tem essa doença. E aí tem vários direitos, como, por exemplo, isenção de PVA,
isenção de ICMS para a compra de carros, né? Então, ou seja, se tratando de impostos estaduais, vai haver uma isenção. Então, isso vai ser facilitado no IPVA, na compra de um carro, no transporte público também, para as pessoas que comprovarem, né, a condição, né, enfim, né, a condição de renda, né, vai poder ter isenção também do uso do transporte público e demais benefícios, como vagas especiais, benefícios especiais, né. E para nós do Previdência, qual vai ser o reflexo disso tudo? A questão do benefício do BPC-Loas, né, que talvez ali facilite o enquadramento, e também para a aposentadoria especial da pessoa PCD, que é muito importante, já que ela traz uma redução de idade ou tempo de contribuição significativa. Então, eu vejo isso como um grande avanço, que nós tínhamos ali uma doença que não concedia nem o auxílio-doença, né, que era ignorada, e para ser considerada hoje como uma deficiência. Então, hoje, quem tem essa doença da fibromialgia, ela tem que procurar, sim, ali seus direitos, porque essa lei já está em vigor, é uma lei estadual, e, inclusive, como eu disse, em relação da aposentadoria, que eu acho que essa que é o grande benefício, né? Não existe uma lista de doenças, tá, Solano? Mas, no momento que a lei enquadra como uma deficiência, como a visão monocular, por exemplo, foi, né? Isso abre os portais para a concessão de aposentadoria junto ao INSS. Excelente novidade, excelente abordagem, bela lembrança da nossa especialista, a doutora Elza Fernanda, a quantidade de pessoas, né, que tem o diagnóstico de fibromialgia, muitas vezes a gente subestima, né, doutora Elza? Então é uma lei que vem beneficiar um número bem significativo de segurados e seguradas que são acometidos com essa patologia. Importante mudança e muito boa a sua lembrança. Com certeza, quem tem a doença é um grande avanço, né, porque eu bem sei, né, do sofrimento das pessoas que vinham nos procurar com essa doença e não conseguiam comprovar perante a justiça ou o INSS aquele sofrimento que elas tinham devido à doença. E agora, então, essa lei aí veio abraçar todo mundo, né, e dar um grande avanço mesmo legislativo em relação à doença. Essa é a nossa especialista, a doutora Elza Fernanda, que fica à disposição para suas dúvidas. Você que é segurada do INSS, vá mandando, vá encaminhando. 5199-527-3374. Esse é o nosso WhatsApp para sua interação aqui durante o nosso Boca no Trombone. 5199-527-3374. Prefere as redes sociais? Então anote aí. O perfil é o mesmo, viu? @programa Boca no Trombone. YouTube, Instagram, Facebook, dá um pulinho na nossa live lá no YouTube, a gente tá em áudio e vídeo por lá, né, já deixa o seu comentário, faça o seu compartilhamento aí com seus contatos, @programa Boca no Trombone é o nosso perfil. Deixa eu lembrar que amanhã tem Boca no Trombone na TV, na tela da Band TV, a partir das 8h30 da manhã. A gente vai ter consultoria previdenciária com o Dr. Bruno Vilar, consultoria trabalhista com o Dr. Pedro Guterres, a consultoria do Direito Administrativo com a doutora Aline Danelon, que hoje vai estar aqui na rádio, e também vai estar na rádio aqui o doutor Cristiano Machado, amanhã também no Boca no Trombone na TV. E ainda o quadro Casos de Família com o doutor Fausto Mânica, que também integra hoje o time de consultores, de especialistas na edição do Boca da Rádio, e amanhã vai estar conosco lá na TV, no nosso Boca no Trombone na TV, a partir das 8h30 da manhã. Doutor Heitor Schaefer, nosso especialista do Moisés Advogados, venha daí e nos diga o direito à desconexão nas relações de trabalho, doutor. Doutor Solano, bom dia, prezados ouvintes. Bem, como eu havia mencionado antes, estamos no sábado, né? Geralmente muitas pessoas descansam. Então, entrando no assunto, nós vivemos numa era de hiperconexão, né? Ou seja, hoje em dia você está com o seu celular, você está com o seu smartphone, ou então às vezes você está até mesmo de férias, você está na praia, você está na Serra Gaúcha, enfim, onde você estiver, você está conectado. E essa conexão muitas vezes ela é aproveitada pelo empregador. E às vezes você acaba estando numa situação
de hiperconexão, né? Ou seja, o trabalho ultrapassa os limites da jornada. Você acaba vivendo permanentemente no ambiente de trabalho, mesmo não estando presencialmente nele. Que era uma situação que antigamente, na época dos nossos pais, por exemplo, né, você prestava o serviço, batia o ponto e ia para casa. E até o seu retorno no dia seguinte, o trabalho deixava de existir praticamente, né, salvo aí uma situação muito excepcional, né? Quem não lembra que tinha que pegar o telefone fixo, né, que tinha até uma cordinha ali, para atender e ter alguma conexão com o ambiente de trabalho. Mas hoje o trabalhador ele está sempre disponível, né? Então, o assunto, o direito à desconexão acaba surgindo, acaba sendo um tema, na nossa realidade do século XXI, um tema muito importante e atual, né? O direito à desconexão, o que é o direito à desconexão? É se desligar totalmente do trabalho. Ou seja, no momento que você encerra a sua jornada de trabalho, você tem o direito a não ser importunado por qualquer tipo de demanda profissional. De que forma isso? Você não pode ser importunado no seu WhatsApp, você não pode ser importunado por ligação, você não pode ser importunado por mensagens, SMS, enfim, qualquer meio remoto de controle, qualquer meio remoto de importunação. E isso vale também não só para o período que você não está trabalhando, para o período que você está em casa, mas para suas férias, por exemplo. Né? O trabalhador está de férias, os seus 30 dias anuais, né? Mas está lá respondendo o WhatsApp, fazendo ligação no Zoom, no Skype, né? E acaba não aproveitando, porque está com a cabeça dentro do ambiente de trabalho, ainda que em outro local. Então, com a popularização do home office, do teletrabalho e dos aplicativos, né, como o WhatsApp, enfim, cresceu a extrapolação da jornada, ou está havendo um abuso das empresas, dos trabalhadores, através do uso das redes de internet, né? Então, o que é importante o trabalhador ter em mente? Que a legislação está ao lado do trabalhador. Tá? Essa é uma observação importante. Então, nós temos a Constituição, a nossa Carta Magna, que estabelece uma jornada de 8 horas por dia. Esse é o primeiro ponto, né? A Constituição também define o reconhecimento da saúde como um direito social. E vocês ter o direito ao descanso é um direito correlato ao direito à saúde. Tá? Então, já vindo para a norma trabalhista, que é a consolidação das leis do trabalho, a CLT, né? O artigo 66 prevê um descanso de 11 horas entre uma jornada e outra. É o que nós chamamos de intervalo interjornada, ou seja, entre uma jornada e outra você tem que ter no mínimo 11 horas. Sendo que essas 11 horas você tem que estar desconectado. É um direito seu, né? O artigo 67 já fala do descanso semanal remunerado. Você tem direito a descansar pelo menos um dia na semana. Sem falar das férias. Tá? Então, muitas vezes, ainda que não haja uma imposição formal da empresa, do empregador, há aquela pressão. O seu chefe vai lá e diz para você, por que não me responde? Por que não responde o WhatsApp? Por que não atende a ligação? E o trabalhador, nós sabemos, ele é a parte fraca, ele é a parte hipossuficiente, ele está na mão do empregador. E ele vai responder, ele responde por medo, ele não quer perder o emprego. Nós sabemos como é. Então, vem já, dirigindo ao encerramento, né? Quais são os direitos de quem não está desconectado? De quem está hiperconectado? Primeiramente, tem a hora extra. No momento que você está conectado, você está prestando serviço. Então, a partir deste momento conectado, este momento trabalhando, ele tem que ser remunerado. E também, em muitos casos, a jurisprudência da Justiça do Trabalho reconhece também o dano moral pela violação ao descanso. E em casos mais graves, ainda existe o dano moral, né, pela sobrecarga, pelo burnout. O que é o burnout? É quando o trabalhador está em estado de completo esgotamento mental pelo excesso de trabalho, pelo excesso de demandas, que está muito relacionado à hiperconexão. Então, encerrando já, doutor Solano, o direito à desconexão não busca punir a tecnologia, né? Nós sabemos, todos nós, né, convivemos muito bem com a tecnologia, mas sim garantir que o trabalhador tenha um limite entre a vida profissional e a vida privada.
ou seja, uma defesa da saúde dos empregados. Sem dúvida, necessária, extremamente necessária a desconexão, essa proteção à saúde do trabalhador, que no final das contas vai ser muito bom para o empregador, ele vai estar mais disposto, vai estar mais disponível, vai estar mais produtivo, né, no dia a dia, todo mundo sai ganhando. Esse é o Dr. Heitor Schiffer, o nosso especialista que fica à disposição de você, trabalhador, trabalhadora. Mande, encaminhe a sua dúvida para a gente, 5199-527-3374. Esse é o nosso WhatsApp para sua comunicação. Mensagens de texto, por favor, 5199-527-3374. Interaja também lá pelas redes sociais, @Programa Boca no Trombone. @Programa Boca no Trombone. Estamos em live no YouTube, você pode se comunicar também com a gente no Instagram e também no Facebook. Vamos lá, vamos começar com as dúvidas. Doutora Elza Fernanda Jordani, tenho aproximadamente 35 anos de carteira assinada, sendo 10 anos só de PCD. Perdi a audição do lado esquerdo. Tenho direito de algum benefício? É a dúvida da Jordani, doutora Elza. Bom dia, Jordani. Bom, 35 anos de contribuição é bastante tempo já. Provavelmente, né, sem fazer conta, provavelmente já fecha a aposentadoria, alguma das regras de aposentadoria, tá? Mas tu colocou ali 10 anos, né, como PCD. É interessante ver essa possibilidade de conversão do tempo comum para o tempo PCD. Por quê? Porque a aposentadoria especial do PCD, que é a pessoa portadora, né, a pessoa com deficiência, na verdade, ela é uma aposentadoria 100% que não exige idade. Diferente de algumas regras, da maioria das regras hoje de aposentadoria, que exige a idade e que não é 100%, acaba sendo proporcional ao tempo de contribuição. Então é importante sim que tu dê uma analisada, procure um especialista para ver qual das aposentadorias vai ser mais vantajoso para ti. Uma aposentadoria com a regra normal, tá? Pelas regras hoje de transição, ou a aposentadoria PCD, que são umas regras especiais ali de cálculo e de requisitos também. Tá ótimo, obrigado, doutora. Questão agora é do direito do trabalho. Vem lá pelo nosso canal do YouTube, a Joelma. Quando aposentei, estava trabalhando há 17 anos numa empresa. Quando souberam que estava aposentando, me demitiram. A dúvida é, por ter sido demitido, recebi a documentação para entrar com seguro-desemprego, mas não dei entrada. Tenho ou não direito no seguro, doutor Heitor? Bom dia, senhora Joelma, tudo bem? Então, pouca gente sabe, acredito que a doutora Elza até poderia falar melhor sobre isso, mas o seguro-desemprego ele tem um caráter previdenciário, né? Quando a pessoa recebe seguro-desemprego, o objetivo é proteger ela por um período para que ela possa se restabelecer no mercado de trabalho. É um benefício previdenciário que a pessoa recebe. Ele é considerado uma espécie de benefício previdenciário. Então, não, a senhora não tem direito ao seguro-desemprego, pois a senhora está aposentada, né? Então, no momento que a senhora se aposenta, a senhora passa a receber aquela renda mensal ali, não faz jus a acumular esses dois benefícios. Tá certo, obrigado, doutor Heitor. A gente tem mais uma dúvida, ela é previdenciária. Quem está com a gente hoje é a doutora Elza Fernanda, que responde, doutora, ao Jorge, um paranaense aqui de Alto de Piquini. Vamos longe aqui com o nosso Boca no Trombone. Nasci em 29 de novembro de 1961. Tenho 27 de carteira assinada. 9 anos de bombeiro militar, 25 anos de carteira de agente funcionário. Já faz 2 anos que deu entrada na minha aposentadoria, mas não saiu ainda. A minha advogada não consegue a insalubridade do tempo de bombeiro. O que faço? É a pergunta do paranaense, o Jorge, doutora. Bom dia, Jorge. Pois é, esse período de bombeiro militar, ele é um regime próprio, tá? Ele não é regime INSS. Então, o bombeiro militar tem uma legislação própria e ele vai ser especial desde que tu cumprisse os 30 anos, né? Enfim, a regra militar que não posso te orientar tão bem, pois não sou especialista na área militar.
Mas o que eu posso te dizer é que são regras específicas para a aposentadoria especial do militar. No momento que tu deixa de ser o militar, esse tempo tu vai poder aproveitar no regime próprio, no caso no regime geral INSS. Mas aproveitar para tempo especial é uma discussão judicial, que na verdade, né, muitos entendem que não é possível, porque a aposentadoria especial do bombeiro militar, ele está ali, né, dentro daquele mundo do regime próprio militar, e ele não vai se estender para o regime geral. Então, é uma discussão muito grande que se tem sobre o caso. Então, deve ser por isso que está pendendo, né, o teu processo, que está demorando, porque, infelizmente, o judiciário, ele acaba, por vezes, sendo rápido, né, em primeira instância, mas quando para no tribunal, que as decisões, né, são colegiadas, acaba demorando muito mais para serem julgadas. Principalmente quando tem decisão dependendo do STJ ou do STF. Então, provavelmente, é isso que está acontecendo. O importante é continua contribuindo, conversa com a tua advogada e espera essa decisão para ver se tu vai conseguir finalmente todos os períodos. Perfeito, obrigado, doutora. Eu lembro que amanhã tem Boca no Trombone na TV, a partir das 8h30, na tela da Band TV. Olha só, direito previdenciário, direito trabalhista, direito administrativo, direito de trânsito e direito de família. Todas essas especialidades interagindo, respondendo dúvidas que vocês vão encaminhando no nosso Boca no Trombone na TV, amanhã, 8h30, na tela da Band TV. Vamos com mais uma dúvida do direito do trabalho. O doutor Heitor Schaefer responde ao Benedito, que mandou pergunta lá pelo YouTube, no nosso canal, né? @programa Boca no Trombone. Depois que você faz acordo, ainda pode entrar na justiça trabalhista, doutor Heitor? Bom dia, senhor Benedito, tudo bem? Então, a sua dúvida é muito ampla, porque depende do acordo, né? Seria um acordo extrajudicial, que é aquele acordo que é feito fora da justiça, seria um acordo judicial, né? Geralmente, dentro da Justiça do Trabalho, quando é feito um acordo judicial, costuma-se, né, os advogados costumam constar que não há possibilidade de fazer outras ações relacionadas àquele contrato de trabalho. Agora, se for um acordo extrajudicial, provavelmente deve haver ali uma cláusula dizendo que pode-se discutir diferenças, tá? Então, depende da forma que ficou o acordo. Perfeito, obrigado, doutor Heitor. O doutor Heitor e a doutora Elza seguem com a gente vai dar aquela paradinha, né, pro intervalo, para você tomar uma aguinha, e daqui a pouco retorna, tem mais consultoria previdenciária e trabalhista, também tem outras áreas do direito, né? Próximo bloco tem direito dos servidores, fique atento aí. E agora a gente vai pra música, vai pro nosso momento musical. Dia perfeito. E o momento musical que conversa com a nossa agenda cultural traz Cachorro Grande, Pista Livre, 20 anos. Eu disse você é o amor. A Cachorro Grande está de volta a Porto Alegre para um dos momentos mais especiais dos seus 25 anos de carreira. Beto Bruno, Marcelo Gross, Pedro Pelotas e Gabriel Azambuja sobem ao palco para celebrar 20 anos de um dos discos mais icônicos do rock brasileiro, Pista Livre. O show contará com grandes hits da banda como Sinceramente, Você Não Sabe O Que Perdeu, Bom Brasileiro, Desentoa, Velha Amiga e muito mais. Vai ser hoje, 21 de junho, às 22 horas, no Auditório Araújo Viana. A abertura da casa é às 20h30 e a classificação é de 16 anos. Você está ouvindo Dia Perfeito com Cachorro Grande. A gente vai pro intervalo e já volta com mais Boca no Trombone. O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre foi fundado em 1985, com sua criação a partir da Associação dos Trabalhadores Aeroviários de Porto Alegre. Há 40 anos, trabalha para a comunidade aeroviária na defesa dos seus interesses e da classe trabalhadora. Saiba mais informações no site
aeroviários.org.br. A Fetapergs possui muitos benefícios aos aposentados, pensionistas e idosos. Assessoria jurídica, desconto em passagens, convênios com hotéis, benefícios em serviços. Procure a Fetapergs, Avenida Siqueira Campos, 1184, 11º andar, ou ligue 3286-1660 e pelo WhatsApp 51984105636. A Fetapergs é a voz do aposentado. Transferência, emplacamento, licenciamento, não perca seu tempo. João Aurélio, 3330-2611. João Aurélio Registro de Veículos. João Aurélio, 3330-2611. Avenida Carlos Gomes, 31. João Aurélio, a grife do documento. OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Você ouve na Rádio Bandeirantes Boca no Trombone, com Paulo André Solano. De volta com o Boca, na manhã do seu sábado, 21 de junho de 2025. Você segue participando, interagindo, construindo o Boca no Trombone com a gente. 5199-527-3374, esse é o nosso WhatsApp para a sua comunicação, para suas dúvidas, as suas mensagens. Olha, nesse bloco segue o direito da Previdência e o direito do trabalho. E ainda vamos ter o direito administrativo. Você que é servidor público, fique atento. Mande a sua pergunta, a sua dúvida aqui para a gente. 5199-527-3374. Interaja também lá pela rede social, @programa Boca no Trombone. Esse é o nosso perfil no YouTube, Instagram e Facebook. Volta no intervalo, a gente volta bonito, a gente volta com música. Doutora Elza Fernanda, o que a senhora escolheu para amanhã desse sábado, doutora? Bom, Solano, aproveitando o mês dos namorados, né, escolhi uma música romântica, uma música que já foi tema de novela. Eu tenho certeza que quem é da minha época, que dançou a música de garagem, vai se lembrar dessa música, né? É do cantor Richard Marx. É uma música que marcou muito a nossa geração e, como eu disse, já foi muito tema de novela. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. Voltando às reuniões dançantes, é a pedida da doutora Elza Fernanda. Richard Marx aqui no Momento Musical. The pain, if I see you next to never. Muito bem, doutora Elza, vamos lá, ao som do seu Momento Musical, vamos responder mais uma na área previdenciária do Rubens. Tenho 50 anos e tenho reumatismo no sangue, com muitas dores nas juntas e não consigo trabalhar. Tenho direito à aposentadoria? É a pergunta do Rubens, doutora. Bom dia, Rubens. Bom, primeiro tem que fazer o requerimento junto ao INSS, tá? Ou pelo 135, ligar pelo 135, ou pelo aplicativo do Gov, também do meu INSS, e fazer o teu requerimento, tá? É importante que tu estejas ainda vinculado ao INSS, né, na qualidade de segurado, ter atestados, exames, certo? Mas, agora te dizer, se essa doença vai te aposentar ou não, isso eu não posso, porque depende da perícia do INSS. E caso a perícia seja negada, procura um advogado, pode entrar com processo pedindo judicialmente o auxílio ou a aposentadoria, vai se passar por uma nova perícia judicial e ali o perito vai fazer essa avaliação, se tu estás incapacitado de forma temporária ou permanente. Se for de forma permanente, sim,
tu terás direito à aposentadoria. Mas o primeiro passo é fazer o requerimento junto ao INSS. Não perde tempo, faz o requerimento e depois dá seguimento caso seja negado. Perfeito, obrigado, doutora Elza. A questão agora é do direito do trabalho. O doutor Heitor Schaefer, do Moisés Advogado, está com a gente nesse sábado e responde mais uma dúvida, doutor Heitor, da Leandra, lá de Viamão. Perdi minha mãe e fiquei 2 dias em casa. Minha empresa me descontou do salário. Quantos dias eu poderia ficar em casa após o falecimento da minha mãe? É a pergunta da Leandra, doutor Heitor. Bom dia, senhora Leandra. Primeiramente, meus pêsames, né? Mas, então, a licença por luto, né, popularmente conhecida como licença nojo, ela garante ao trabalhador 2 dias consecutivos de afastamento, tá? Justamente para fazer esses trâmites aí do velório, o comparecimento ao funeral, né? Então, em caso de falecimento do cônjuge, né, dos pais, avós, ou então dos filhos, tá? Tá certo, obrigado, doutor Heitor. Doutor Heitor e a doutora Elza seguem na consultoria previdenciária e trabalhista. Vai mandando, vai encaminhando a sua dúvida para eles. 5199-527-3374. Interaja também lá pelas redes sociais. A gente está em live, pessoal. Vá lá, dê uma curtida, compartilhe o nosso conteúdo no @programa Boca no Trombone. Deixe a sua mensagem, a sua dúvida por lá também. Bate-papo, reportagem, a gente tem um quadro para isso. Tá chegando a edição de hoje do Boca no Trombone Entrevista. Boca no Trombone Entrevista. E o Boca no Trombone Entrevista esteve fazendo a cobertura do 5º Seminário Gaúcho das Advogadas Previdenciaristas, que se realizou na OAB Cubo, com muitos palestrantes renomados e temas importantes do momento da área previdenciária. Vamos trazer aqui o que de melhor aconteceu nessa edição. E para começar, o Dr. Tiago Kedrick, presidente da Comissão de Seguridade Social, fala sobre a importância do evento ser realizado aqui em Porto Alegre. Um evento muito importante, com grande participação da advocacia previdenciária. Tivemos aí mais de 250 inscritos para fazer essa reflexão sobre o gênero feminino, as dificuldades enfrentadas tanto pelas seguradas, mas também pela própria advocacia feminina. Tivemos um ano com somente palestrantes mulheres e ficamos muito contentes deste evento estar acontecendo no seio da Comissão da Seguridade Social da OAB, essa comissão tradicional que está fazendo 30 anos agora em 2025. Este evento começou fora da OAB e tivemos a felicidade de trazê-lo para dentro para fins de coordenar junto com as colegas da comissão que estão à frente desse projeto. Nós, como previdenciaristas, como atuantes na área previdenciária, temos muitos desafios. E para atuar cada vez mais em frente a esses desafios, nós temos que ter uma arma. E essa arma é o aperfeiçoamento constante, é a educação previdenciária em alto nível e eventos como esse, trazendo professores especializados, tratando de matérias específicas, são formas de fazer com que os colegas e as colegas advogadas previdenciaristas possam ter essa arma mais afiada. Também falamos com uma das organizadoras do evento, a doutora Janaína Policarpo, que destacou a atuação das advogadas previdenciaristas. Esse evento, que foi pensado para a mulher advogada previdenciarista, ele premia a fala de várias advogadas. E ele foi pensado nesse formato, já idealizado há um tempo atrás, pelas Previ-Amigas, a doutora Viviane e a doutora Aline, e este evento hoje entrou no calendário da nossa Comissão de Seguridade Social da OAB-RS. E ele valoriza não só a mulher, mas principalmente a mulher que é atuante, que é advogada, que busca sempre o melhor para o cliente, para o segurado, fazer um trabalho social junto à Previdência Social. E principalmente trazendo mulheres de diversas áreas,
de diversos lugares para poder contribuir com a matéria tão importante que é a matéria previdenciária. Mulheres que vêm de Santa Catarina, do Paraná, do interior do Rio Grande do Sul e que com as suas falas trazem a força da mulher advogada para dentro da nossa OAB Rio Grande do Sul. É um prazer recebê-las todas vocês no 5º Seminário Gaúcho das Advogadas Previdenciárias. Outra participante e palestrante foi a doutora Natasha Bublitz, que falou sobre como foi feita a definição dos temas e palestrantes. Quais foram os seus critérios? A escolha partiu de uma escuta atenta às dores, necessidades e vivências dos escritórios das advogadas previdenciaristas e dos advogados previdenciaristas. A temática que nós levamos em consideração buscava atender não só técnica, como questões da vivência, como marketing, INSS digital, e esse ano inovamos em 2 questões. Teremos 2 painéis de pinga-fogo, que trará um debate mais acalorado, um tema entre participantes sobre temáticas atuais e pertinentes para quem atua no dia a dia da advocacia, os painéis de deficiência e incapacidade e o pinga-fogo no RPPS. Além do mais, esse ano teremos um encerramento com uma palestra sobre saúde mental. Isso mesmo, a gente quer contemplar todas as áreas e necessidades das advogadas previdenciaristas. As palestrantes foram todas escolhidas com base na sua expertise na área e na sua contribuição para fazer com que todos que estão aqui acompanhando o evento saiam cada vez mais ricos, não só de conhecimento, de acolhimento. Esse seminário ele é pensado de forma a acolher, a troca, a esse pertencimento. Esse é o lugar. Conversamos com a doutora Aline Danelon, destacando que o evento é uma representação desse destaque da advocacia previdenciária feminina. Com certeza, este evento tem trazido uma grande representatividade para as mulheres, porque o nosso evento já estamos na 5ª edição e ele vem aí trazendo grande conteúdo, grandes informações para as mulheres previdenciárias, para as nossas advogadas. Além disso, ele busca aí distribuir conhecimento. E aqui a gente traz, justamente um ponto principal para os regimes próprios de previdência social, que cada vez mais está ganhando voz, trazendo conhecimento e trazendo aí novas perspectivas para o ramo do direito previdenciário. O nosso evento das advogadas previdenciárias está no 5º ano e cada vez mais está trazendo um público maior e demonstrando a nossa representatividade. E para encerrar, temos novamente a fala do presidente da Comissão de Seguridade da OAB-RS, Dr. Tiago Kidrick. Nesse momento crítico provocado pela crise das fraudes contra o INSS, a comissão examina com cuidado tudo o que está ocorrendo, e eventos como esse são importantes para que o advogado, a advogada tenha informação dos andamentos, informação das últimas atualizações que o INSS tem desenvolvido. Então, a atualização é importante para que a advocacia possa estar preparada para esse novo momento que está se formando no ramo previdenciário. Então, um evento como esse, que é um evento de atualização e de aprimoramento, é importante para que a gente possa também nos unir, trocar ideias a partir dessa atualização para a atuação diante da realidade que o país precisa. Voltando com as consultorias do direito da previdência e do direito do trabalho, doutora Elza Fernanda, do Elza Fernanda Heimbrecht Advogados, está com a gente na área previdenciária, doutora. E tem mais uma para a senhora do José. Quem ganha insalubridade de 20% tem alguma influência na hora de se aposentar? É a dúvida do José, doutora Elza. Bom dia, José. Muito boa a tua pergunta, que essa é uma pergunta que a gente escuta muito. Recebo insalubridade, recebo adicional de insalubridade, então eu vou ter direito à aposentadoria especial? Infelizmente não. A lei trabalhista e a lei previdenciária retratam de maneira diferente a questão da insalubridade. Então, mesmo que o trabalhador receba 20% ou 40% de insalubridade no seu contra-cheque, isso não significa que ele vai conseguir esse período como atividade especial para fins de aposentadoria no futuro. Então, depende da lei previdenciária se ela também vai enquadrar. Então, por isso que é muito importante
peçam seus PPPs, certo? É obrigação hoje da empresa ela enviar o PPP digital para o INSS, mas infelizmente nem todo mundo faz isso. Então é importante, se você é demitido, se é pelo sindicato ou se não é pelo sindicato, exige essa documentação para guardar. E aí, quando for se aposentar, poder juntar todos esses períodos e saber se realmente vai valer para fins previdenciários ou não. Perfeito, obrigado, doutora. A questão agora é dos trabalhadores. O doutor Heitor Schaefer está conosco. Responde mais uma, doutor, para a canoense Cristina. O que diz a lei sobre trabalhar nos feriados? Sou obrigada ou não? É a dúvida da Cristina, doutor Heitor. Bom dia, senhora Cristina, tudo bem? Então, atualmente, né, o trabalho em feriados, basta que conste no contrato de trabalho, né, que o trabalhador tenha essa obrigação. Basta que conste no contrato de trabalho ou então que conste no acordo coletivo da sua categoria. Se em algum desses documentos constar essa obrigação, você tem que prestar o serviço nos feriados. Mas recebendo o pagamento em dobro por esse dia, porque é um dia de feriado, né? Ou então folga compensatória. Tá certo, obrigado ao doutor Heitor. Vamos deixar mais uma vez o recado da nossa OABRS, porque vem aí a Cidade da Advocacia 2025, o maior evento jurídico gratuito do sul do Brasil, está com as inscrições abertas. De 5 a 9 de agosto, o CAIS Embarcadeiro receberá 5 dias de palestras com grandes nomes do direito. Te inscreve em cidadedaadvocacia.com.br. Cidade da Advocacia, uma realização OABRS. Vamos com mais uma dúvida do direito da Previdência. A doutora Elza Fernanda responde agora para o Altair, lá de Cruzeiro do Sul. Tenho 53 anos e 28 de carteira assinada. Quantos anos faltam para me aposentar? E ainda tenho o bloco da roça, com 10 anos. São as questões postas aqui pelo Altair, doutora Elza. Bom dia, Altair. Bom, como tu colocou que tens um período ainda de produtor agrícola, né? Ou atividade rurícola, seja ela, no caso, agricultor ou pescador, talvez sim, tu feche as condições para te aposentar mesmo com 53 anos. É muito importante a averbação desse período rural, pois ele vai ali crescer um bom período e vai enquadrar alguma das regras de transição. Então, assim como o período especial, que a maioria das pessoas procuram, quem trabalhou na agricultura com seus pais ou depois também, é importante verificar se é possível somar esse tempo, porque com certeza vai dar uma grande diferença, né? E uma realidade da aposentadoria que talvez não fosse viável, vai se tornar possível com esse período de atividade rural sendo agregado, sendo somado com os demais períodos. Tá certo, obrigado, doutora Elza. A gente tem mais uma dúvida do direito trabalhista. É uma ouvinte, doutor Heitor Schaefer, nosso especialista, que ela não se identifica, né? Final do telefone é o 4220. Minha chefe nega meus atestados. Não tenho direito nem a sair mais cedo quando estou doente. E também me chama para fazer tarefa fora do horário de serviço. Ela está certa? Inclusive, doutor, para ilustrar, ela manda uma foto aqui, né? Um print, na verdade, do WhatsApp, onde ela realmente mostra lá o atestado e tal, e a resposta da patroa negando aí o atestado. Tá certa essa situação, doutor Heitor? Então, doutor Solano, bom dia, prezado ou prezado ouvinte, né? A situação está completamente errada, né? Tudo que foi mencionado está errado. Começando pela questão dos atestados, né? O atestado é um documento oficial. Ele atesta uma determinada condição de saúde. Então, no momento em que esse atestado é apresentado, ele tem que ser reconhecido, né? Quanto a sair mais cedo, tudo depende da forma em que o atestado é conduzido. Se o atestado diz que você tem o direito a ficar 1, 2, 3, 4, 5, 30 dias afastado, a empresa tem que cumprir com a determinação médica, uma questão daí de saúde já, né? E mesma coisa, tarefas fora do horário, a princípio não pode fazer, como eu mencionei lá no meu comentário inicial. Se for chamado,
e comparecer tem que receber hora extra, né? Então, diversas questões erradas, eu sugiro que procure um advogado da sua confiança. Tá certo, muito bom. Obrigado aos doutores que seguem com a gente. Daqui a pouquinho vai ter mais consultoria previdenciária e trabalhista aqui no Boca no Trombone. Vá participando, vai interagindo, mandando a sua dúvida. 5199-527-3374, esse é o nosso WhatsApp. E o @programa Boca no Trombone, você nos encontra no YouTube, no Instagram e no Facebook com o mesmo perfil. @programa Boca no Trombone. Servidores públicos, vocês estão por aí? Então venham, participem, está chegando a edição de hoje dos Direitos dos Servidores. A legislação dos servidores públicos é pauta no Boca no Trombone. Servidores públicos, chegou a sua vez, chegou a sua hora aqui no Boca no Trombone, seu quadro especializado com ela, a nossa especialista, doutora Aline Danelon. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, doutora, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos nossos ouvintes e, é claro, aos nossos servidores públicos. Eles sempre recheados de dúvidas para a senhora, e a senhora, com a competência de sempre, vem esclarecendo as questões dos nossos servidores públicos. Então, bora lá começar aqui a interação com a nossa turma de servidores de hoje, doutora Aline. Primeira pergunta vem lá pelo nosso canal do YouTube, no @programa Boca no Trombone. A Manuela: podem tirar o meu biênio? Sou funcionária pública do município, doutora Aline. Bom dia, Manuela. Então, o teu biênio, se você já adquiriu ele, tá? Não pode ser retirado. O que pode acontecer? Pode ter aí uma alteração, tá? No estatuto, no regime de vocês, dos servidores públicos, com que essa parcela não seja mais paga. Isso pode sim acontecer. Mas aqueles biênios que já foram conquistados antes dessas alterações, eles não podem ser retirados. Por quê? Porque aí você vai ter uma redução do seu salário e isso não pode acontecer. Então, quando a gente fala aqui também de direito administrativo e de servidores públicos, a gente está falando sobre expectativas de direitos e direitos adquiridos. Então, aquele biênio que já está no teu contra-cheque, ele aí já é um direito adquirido. O resto são apenas expectativas e elas podem sim ser alteradas. Mas te digo, se você já tem esse valor aí no teu contra-cheque, te aconselho a procurar um advogado de confiança e verificar, porque realmente ele não pode ser retirado. Excelente. Outra dúvida para a senhora, doutora Aline, é da Maria, aqui de Porto Alegre. Sou funcionária pública e este ano me aposento. Tenho como buscar na justiça o fundo de garantia que o Estado não paga? É a dúvida da Maria, doutora. Bom dia, dona Maria. Então, qual é a situação, tá? Você colocou que você é servidora pública. Os servidores públicos, eles não têm direito aí ao fundo de garantia. O que está acontecendo são para aquelas pessoas que têm um contrato com um ente público, principalmente quando a gente está falando aqui do Estado, tá? Nessas situações em que tem um contrato, em que a sua aposentadoria vai ser pelo INSS, pode sim se discutir a questão do fundo de garantia. Mas, quando eu estou falando de servidor público, que é concursado, como o que a senhora está relatando aqui ao constar que é servidora pública, não se pode solicitar aí o FGTS. Tá certo. É realmente uma dúvida bem comum essa do fundo de garantia para o servidor. Doutora Aline, a Leda, também pelo nosso canal do YouTube, coloca a seguinte situação. Ó. O governo erra propositalmente o reenquadramento dos funcionários aposentados da saúde e fica prevaricando a correção. Levamos a vida inteira o piano para eles fazerem um espetáculo. Ele coloca entre aspas aqui, ela coloca entre aspas. O que podemos fazer? É a pergunta da Leda, doutora Aline. Olá, dona Leda. Então, para essas questões aqui, é bem importante você primeiro fazer um requerimento administrativo, tá? Porque aqui você vai conseguir resolver apenas através aí de um processo judicial.
Então, aconselho a senhora primeiro fazer o requerimento administrativo, né, solicitando o que você tem direito. Quando ocorrer a negativa, que também deve ocorrer respeitando prazos, né, você pode sim ingressar com um processo judicial e solicitar a observação, tá? Aconselho você aqui a procurar um advogado de confiança e solicitar. O que acontece muitas vezes, né? E a gente precisa ter essa ideia. Muitas vezes os servidores apenas solicitam ou questionam seus direitos ali no RH, não fazendo requerimento por escrito. Então, é sempre muito importante para vocês, servidores que estão nos ouvindo, tá? Todas essas questões de direitos, de biênios, tudo que vocês querem, ou ali alteração de nível, de classe, sempre formalizar o pedido. Por quê? Porque quando houver a negativa, é que poderá se discutir, né? E a gente passa também aqui a compreender por que está sendo negado. Então, assim, sempre procure fazer um requerimento, um protocolo por escrito, porque isso também vai ser bem importante na hora aí, quando for os casos, de um processo judicial para resolver essas questões em que os direitos dos servidores não são observados e respeitados. Verdade. Tem que se precaver com essa cautela recomendada pela nossa especialista, a doutora Aline Danelon. Doutora, para a gente finalizar os seus direitos dos servidores de hoje, a Carmen. Sou funcionária pública, atuo como merendeira. Passamos um calor absurdo cozinhando e não ganhamos insalubridade. Isso pode? Por que não nos é reconhecido esse direito? Olha, tá indignada a dona Carmen aqui, doutora Aline. Dona Carmen, é uma questão bem importante que você está trazendo aqui, não só para a senhora, como para outros ouvintes, tá? O que se tem? A gente visualiza aí que muitos servidores públicos, eles não estão tendo o respeito aos seus adicionais, né? Não só de insalubridade, como de periculosidade. Então, assim, o que se faz nesses casos? A necessidade de se fazer uma perícia para verificar se cabe ou não o direito. Então, assim, mais uma vez, vamos fazer um requerimento administrativo, solicitar esse adicional. Se não for concedido, se lhe for negado, aí você pode aí ingressar com um processo judicial. Isso tem acontecido em vários setores, né? A gente tem, por exemplo, aí o pessoal que trabalha aí na questão das oficinas, das prefeituras, que tem ali o adicional de periculosidade devido ao abastecimento dos veículos, né, dos entes públicos, e que também não tem respeitado esses direitos. Então, assim, você tem o direito de ir em busca disso, de verificar qual é o nível desse calor, né, porque existem legislação estabelecendo os níveis, né, que concedem ou não esses adicionais, bem como a necessidade de se fornecer equipamentos de proteção. Então, quando também há o fornecimento desses equipamentos de proteção, esse direito ele pode ser reduzido. Então, é bem importante solicitar, não sendo concedido, ingressar aí com um processo judicial, buscando aí o reconhecimento do direito. Isso tem acontecido em muitos entes públicos, né? Que é uma questão que a gente visualiza que não está havendo aí o respeito a esses adicionais que os nossos servidores possuem. Tá certo. Muito bom, como sempre, nossa especialista no direito administrativo, doutora Aline Danelon, para mais uma edição do nosso Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes. Doutora Aline, agradecido por hoje. Já fica o convite para amanhã a senhora estar presente conosco lá no Boca no Trombone na TV, na tela da Band TV, interagindo aí com os nossos servidores públicos. E agora, aqui na sua despedida, eu lhe pergunto, o que vamos ouvir? Qual é a sua pedida musical para a edição desse sábado, doutora? Vou solicitar aí Paralamas do Sucesso, Lanterna dos Afogados. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Pra gente ir bem com o nosso rock nacional, Paralamas do Sucesso, a Lanterna dos Afogados, a pedida da doutora Aline Danelon. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar.
Doutora Aline, muito obrigado por hoje e amanhã a gente está junto lá na TV. Eu que agradeço, doutor Solano. Até amanhã e um bom sábado aí para os nossos ouvintes. A gente vai dar aquela paradinha que é rápida e na volta retorna. Tem consultoria previdenciária, trabalhista, de família e de trânsito aqui no Boca no Trombone. Mas ainda sei me virar, eu tô na lanterna dos afogados. OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre foi fundado em 1985, com sua criação a partir da Associação dos Trabalhadores Aeroviários de Porto Alegre. Há 40 anos, trabalha para a comunidade aeroviária na defesa dos seus interesses e da classe trabalhadora. Saiba mais informações no site aeroviários.org.br. Transferência, emplacamento, licenciamento. Não perca seu tempo. João Aurélio, 3330-2611. João Aurélio Registro de Veículos. João Aurélio, 3330-2611. Avenida Carlos Gomes, 31. João Aurélio, a grife do documento. Você ouve na Rádio Bandeirantes Boca no Trombone, com Paulo André Solano. De volta com o Boca, na manhã do seu sábado, o 21 de junho de 2025. Você pode participar à vontade, interaja com a gente, @programa Boca no Trombone, esse é o nosso perfil das redes sociais, a gente está em live, pessoal, lá no nosso canal do YouTube. Acesse o YouTube, @programa Boca no Trombone e vem com a gente, te inscreve no nosso canal, compartilhe o conteúdo, manda um alô aqui para os nossos integrantes, os nossos especialistas, os nossos advogados na edição de hoje, vá participando à vontade. Quer mandar a dúvida, a questão pelo nosso WhatsApp? Anote então, 5199-527-3374. 5199-527-3374, sempre mensagem de texto com o seu nome e a cidade onde você fala. Bom, você já sabe, né? Volta no intervalo, a gente volta bonito, volta com música. Doutor Heitor Schaeffer, qual é a sua escolhida para o seu momento musical de hoje, doutor? A minha escolha é Contraponto, né? Geralmente sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu escolho as nossas músicas, né, músicas gauchescas, e eu gosto muito dessa música do Contraponto, né, porque fala muito sobre isso, né, é o contraponto entre a coisa nova, entre ser valente, né, entre buscar o mundo, mas também aquele cuidado com a família, ver os filhos crescer, o aconchego do lar, né, e é uma música que sempre me toca muito, né, sempre traz aquele gostinho de saber voltar para casa, sentar na varanda, né, olhar o entardecer com quem a gente ama. Acho que isso também remete ao nosso mês aqui de mês dos namorados. Este meu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte largo. O nosso Gaudério é a escolha do doutor Heitor Schaeffer, Contraponto com Cristiano Quevedo. O que me traz distância, que me agranda o canto entre campo e céu. E ao som do seu momento musical, doutor, vamos responder mais uma aqui para o Cláudio lá de Alvorada. Numa ação trabalhista, o que fazer quando o empregado não consegue testemunha? Só a documentação basta, doutor Heitor? Bom dia, Sr. Cláudio, tudo bem? Então, no processo do trabalho, a rainha das provas costuma ser
a prova testemunhal, né? Porque geralmente, como o trabalhador, ele é a parte hipossuficiente, a parte, digamos assim, ela é mais fraca na relação, né, entre o empregado e o empregador, sempre há muita dificuldade em conseguir outras provas. Geralmente não se tem documentos, não se tem gravações, né? Então, claro, toda a prova é bem-vinda no processo de trabalho. A prova documental, a prova testemunhal, a gravação, o áudio, né? Prints de WhatsApp, mas a prova testemunhal é sempre a mais forte. Por quê? Um print de WhatsApp, tu não sabe a veracidade. Ele pode ter sido adulterado, ele pode ter sido montado, ele pode ter sido construído entre, né? Então, a ideia é sempre a prova testemunhal mais forte. A prova documental, o que pode ser a prova documental? Um relatório interno da empresa, algum documento que tenha a chancela da empresa. Então, sempre que você quiser tentar buscar uma prova documental, tenha a chancela da empresa, assinatura de um gestor, né? Algum e-mail que tu consegue comprovar a autenticidade dele através do Gmail, por exemplo, né? Então, é possível sim a prova documental, mas tem que tomar muito cuidado, se acautelar bastante para ter a autenticidade dessa prova documental. Perfeito, obrigado, doutor Heitor. A dúvida agora é dos segurados do INSS. A doutora Elza Fernanda, do Elza Fernanda Heimberg, está com a gente na manhã desse sábado e vai responder, doutora Elza, para o Rafael. Vou fazer 56 anos de idade. Estive no INSS por aproximadamente 27 meses por problema de coluna. Tenho 23 anos de contribuição, pois fiquei sem carteira assinada por mais de 10 anos. Tenho alguma chance de me aposentar por problemas na coluna? Ou terei que aguardar aos 65 anos? São as dúvidas do Rafael, doutora Elza. Bom dia, Rafael. Bom, a questão da aposentadoria por incapacidade permanente, como eu já falei hoje no programa, ela depende muito da perícia. Na verdade, a perícia do INSS ou a perícia judicial. Então, não tem como um advogado poder dar certeza de que é essa possibilidade. O que pode ser feito é analisar atestados, exames, se, na verdade, né, ele tem consistência para comprovar a tua incapacidade para o trabalho. Isso é possível, tá? Mas tu pode sim fazer o requerimento, primeiramente administrativo, certo? E aí depois judicial. Agora, se não for concedido nem administrativamente e nem judicialmente, aí sim, no teu caso, com o tempo de contribuição que tens e a tua idade, somente com 65 anos tu vai conseguir a aposentadoria. Excelente, obrigado aos doutores, eles seguem conosco, vá participando, mande a sua dúvida para a consultoria previdenciária, para a consultoria trabalhista, 5199-527-3374, esse é o nosso WhatsApp para suas dúvidas, as suas interações com a gente, 5199-527-3374, e claro, pode participar à vontade lá nas redes sociais, @programa Boca no Trombone, esse é o nosso perfil. Dá uma olhadinha lá na nossa live, no canal do YouTube, estamos por lá, participe lá no nosso chat, @programa Boca no Trombone. Direito familiar, você tem dúvidas? O pessoal tem muitas, então participe também, porque está chegando agora a edição do Casos de Família. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Casos de Família. A atenção jurídica para as relações familiares. Direito de família. Sim, agora as questões familiares são analisadas com cautela, com cuidado, por ele, pelo nosso especialista, doutor Fausto Mânica. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, doutor. Bom dia. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez estar com vocês e respondendo essas dúvidas aí dos ouvintes, né? A gente agradece sua disponibilidade para amanhã desse sábado estar conosco aqui, interagindo aí sobre as questões do direito familiar. São várias. Vamos lá. A Marlise lá de Teutônia, doutor. Meu pai e mãe são legalmente separados. A área de terras, em nome do meu pai, ficou em nome dele. Ele se juntou com outra companheira e fez doação da área de terras total para ela em 2005. Porém, ela faleceu em 2018 e meu pai faleceu em 2021.
As terras continuam em nome do meu pai, porém, com um documento de doação. As terras ficam com quem? Primeira pergunta. Com o filho da companheira ou das 4 filhas legítimas e que está a escritura da terra? A segunda. A pessoa para quem ia as terras faleceu antes do proprietário legítimo e doação de 100% da área. São as considerações, doutor Fausto, da Marlise, lá da bela Teutônia. Bom dia, senhora Marlise. São várias situações aí numa mesma pergunta, mas vamos lá. O ato de doação ele só se perfectibiliza com o registro. Até que não ocorra o registro, não é perfectibilizada a doação, né? E aí verifica-se 2 pontos. Se eles não estão mais vivos, nem tem que se analisar essa questão do registro que não é mais válido. Além disso, tem ainda as questões que envolvem a capacidade do teu pai de doar, sendo que ele tinha aí herdeiros necessários, né? O ideal é que tu procures um profissional para lhe auxiliar aí e justamente verifique essas situações com mais afinco e com mais conhecimento de causa. Como o senhor mesmo mencionou, né? São muitas questões dentro de uma situação, né? Então tem que ter o olhar profissional com bastante cuidado. Exato, doutor Fausto, né, doutor? E tem as variáveis aí que são as questões que podem decorrer disso, né? Porque tem a possibilidade se ele tinha a possibilidade ou não de doar os 100%, né? Sim, exatamente. Daqui a pouco estamos diante de algo que não foi na sua totalidade válido, né? Teve um vício na origem, né? Justo. Bem pontuado. Doutor Fausto, mais uma questão para o senhor. Esse ouvinte ele não se identifica, o final do telefone é 8620. E estávamos morando juntos há 10 anos. Financiamos casa e temos um carro e os móveis da casa, tudo adquirido junto. Quais são os meus direitos, doutor Fausto? Bom dia. O direito aí é o direito à meação daquilo tudo que foi adquirido em conjunção de esforços. Tudo aquilo que houve conjunção de esforços das partes e adquirido no período em que estavam se relacionando deve ser partilhado meio a meio. Sim, verdade. Ainda outra questão, essa já muda um pouquinho, é dentro do direito de família, mas muda para a questão da pensão. A Wanda, aqui da capital, doutor Fausto, ela quer saber, a pensão alimentícia para a filha mulher, ela deve ser paga até que idade? Olha, aposto que o amigo recebe semanalmente essa questão aí na sua banca aí. Com certeza, doutor. Essas questões elas envolvem, embora seja a filha mulher, o direito de alimentos ele é igual para os filhos, seja ele homem ou mulher, justamente porque está atrelado à questão necessidade. A maioridade por si só não limita a questão dos alimentos, né? Ela deve ser atrelada a um fato superveniente aí que pode ser estar estudando ou ter uma necessidade até a idade superior aos 18 anos, né? E aí nós temos que atrelar isso a alguns pontos para verificar. Mas se pensarmos que está estudando, pode-se prolongar esses alimentos até os 24, 26, de acordo com aquilo que for efetivo no caso. Ou ainda pode ser cortada a pensão em caso de casamento, ou até se houver uma carteira assinada, uma capacidade de se sustentar aí, né? Claro que sim. E doutor Fausto, a gente tem mais uma dúvida, essa vem lá pela nossa página no Facebook, é do José lá de Igrejinha. O companheiro da minha sogra está com câncer e não quer passar para ela a senha da conta.
a filha que está com tudo, mexendo na conta dele. Pode isso se ele é marido dela, da sogra, né? O que minha sogra deve fazer? Ela tem direito em todo o dinheiro ou ele é dividido entre as partes? É a pergunta do José, lá de Igrejinha, doutor. Doutor Paulo, essa é outra questão que seguidamente ela vem até nós, né? E diz respeito sobre os direitos dos cônjuges, né? E quando é um segundo casamento, sempre tem essa dúvida, mas tem que se relacionar com a dependência, né? Tem que verificar, seu José, se a sua sogra é dependente ou não do companheiro. Se ela for dependente, ela tem direito, sim, a uma parte desses vencimentos. E aí, um profissional, um advogado, pode lhe auxiliar aí na questão de buscar esse direito dela. E ainda tem que ver se não é o caso ainda de uma possibilidade de uma interdição, aonde vai determinar o que se faz ou não com o dinheiro desse senhor, né? Então está atrelado à capacidade dele ainda responder aos atos da vida civil, ou então a possibilidade da sua sogra, aí, no caso de ser dependente, buscar uma pensão junto a ele, né? Muito bom. Doutor Fausto Mânica, o nosso especialista no direito de família. Por hoje, encerramos aqui. Mas amanhã o senhor está conosco. Sim, lá no Boca no Trombone na TV. Tem casos de família respondendo dúvidas dos nossos telespectadores. Doutor Fausto, muito obrigado por hoje e até amanhã. Até amanhã, doutor. Tudo de bom aí. Muito obrigado pela oportunidade. Voltando com a consultoria trabalhista e previdenciária. Na trabalhista a gente está recebendo o doutor Heitor Schaefer, na previdenciária a doutora Elza Fernanda, e tem mais uma dúvida para o doutor Heitor. Final do telefone 9272, doutor. Tenho férias vencidas, informei para o RH e a minha liderança do setor. Para minha surpresa, ele não tem nenhum conhecimento sobre o assunto e agendaram as minhas férias daqui a um mês, sendo o correto das minhas férias agora, pois encerrou o período aquisitivo e principalmente acabou o período concessivo. E o pagamento em dobro das minhas férias? É uma pergunta. Não obtive nenhuma resposta concreta. O que fazer nesses casos? Eles estão corretos em agir dessa forma? É a pergunta do ouvinte aqui, doutor Heitor. Bom dia, prezado ouvinte. Primeiramente, parabéns pela tua percepção, né? Compreendes bem o funcionamento do sistema das férias, né? Então, basicamente, já que encerrou o seu período concessivo e você ainda não teve as férias, você tem direito à dobra. Até aí, perfeito. A questão é, se a empresa não quer fornecer administrativamente, digamos assim, o RH não está sendo colaborativo, você tem direito a acionar na Justiça do Trabalho para fazer essa cobrança. Lembrando que você tem 5 anos para cobrar dentro do seu contrato e 2 anos quando você sai da empresa. Então, sai da empresa, tem 2 anos para entrar com a ação, buscando os últimos 5. Então, tem que tomar cuidado para não deixar para escrever essa dobra das suas férias aí. Tá ótimo, muito bom. Obrigado, doutor Heitor. Lembro mais uma vez que vem aí a Cidade da Advocacia 2025. O maior evento jurídico gratuito do sul do Brasil está com as inscrições abertas. De 5 a 9 de agosto, o Cais Embarcadeiro receberá 5 dias de palestras com grandes nomes do direito. Te inscreve em cidadedaadvocacia.com.br. Cidade da Advocacia, uma realização OAB-RS. Vamos com a doutora Elza Fernanda para mais uma na área previdenciária. A Silvana pergunta: vou fazer 62 anos e tenho 20 anos de contribuição. Posso me aposentar? Será que a senhora vai dar uma boa notícia para ela, doutora Elza? Pois é, Silvana, que bom, né? A gente poder dar uma notícia assim com plena certeza. Bom, se tu vai fazer 62 anos e tens 20 anos de contribuição, com certeza tu vai te aposentar.
Mas, claro, né, a gente nunca pode dizer que é fácil, porque infelizmente não é, né, Solano? Pode acontecer, sim, Silvana, que tu dá entrada no INSS e o benefício é negado, tá? Hoje, infelizmente, os benefícios são analisados pelo robô, sistema robotizado do INSS. Então, se algum período ali, o empregador, ele não fez o pagamento do INSS, ele não fez o registro corretamente, alguma contribuição que tu pagou em atraso, isso o sistema, ele não vai, vamos dizer, puxar, né, e incluir ali no teu somatório de tempo de contribuição. E aí vai tirando os períodos e pode acontecer que ele entenda que tu não tens nem os 15 anos mínimos para aposentadoria. Infelizmente, isso tem acontecido muito, tá? Não estou querendo aqui, né, ser pessimista, trazer mau presságio, apenas colocando uma realidade hoje do nosso INSS. Então, isso tem acontecido muitas vezes, quase em todos os casos. Então, se você consegue entrar, um benefício ser concedido, maravilha. Mas, infelizmente, a maioria dos casos não está sendo assim, tá, Silvana? Mas, se isso acontecer, tu procura um advogado especialista que ele vai te encaminhar, entrar com o processo, vai garantir que tu receba todos os atrasados, que tu não tenhas nenhum prejuízo com essa falha robotizada do INSS. Verdade. Obrigado, doutora Elza. Vamos novamente com o doutor Heitor Schaefer, nosso especialista na área trabalhista, para responder ao Miguel lá de Guaíba, doutor. A empresa que trabalha está mudando a jornada das 7h50 às 17h38 para as 5h50 às 15h38. Porém, não deram nenhum aviso aos funcionários. Pode isso perante a lei trabalhista? No nosso contrato está descrito o horário de trabalho atual. É a dúvida do Miguel, de Guaíba, doutor Heitor. Bom dia, senhor Miguel, tudo bem? No seu caso específico, não poderia. Por quê? Porque consta o horário o horário de prestação de serviços, né, o horário contratual, consta expressamente no seu contrato de trabalho. Então, neste caso em específico, teria que, para haver alteração no seu contrato de trabalho, tem que haver a sua concordância. Tá? Então, não havendo a sua concordância, a retificação no contrato de trabalho, há um erro por parte da empresa. Aí o senhor teria que procurar um advogado da sua confiança. Obrigado, doutor Heitor. E para a gente fechar, a consultoria previdenciária, doutora Elza, o Jefferson, qual o prazo legal para o INSS julgar e pagar os retroativos após o juiz determinar o pagamento pela Justiça Federal, doutora Elza? Bom, o prazo, né, depende do valor que foi somado na execução, certo? Uma requisição de pequeno valor, ela é até 60 salários mínimos. E ela deve ser paga 2 meses após o envio da requisição de pequeno valor. Então, por exemplo, se foi enviado no mês 6, no mês de agosto, deve ser liberados os valores referentes aos atrasados. Agora, se os valores são superiores a 60 salários mínimos, é o precatório. E o precatório é 1 ano e meio da data que ele vai ser emitido, sendo que até o dia 1º de abril é que ele deve ser emitido para ser pago no ano seguinte. Senão, acaba indo para outra competência. Por exemplo, um precatório que é expedido agora, né, estamos no mês de junho, ele vai ser pago somente no ano de 2027 e não 2026, porque já passou da data limite de expedição. Então, são essas duas situações, né, que o INSS tem prazos, né, o tribunal, no caso, né, que é o que vai pagar, tem prazos diferentes para fazer esse pagamento. Muito bom. Doutora Elza, muito obrigado pela sua participação, como sempre precisa aqui nas respostas aos nossos segurados. Até uma próxima aqui no Boca do Trombone, doutora. Bom final de semana. Obrigada, Solano. Obrigada, doutor Heitor, que me acompanhou hoje. E todos os ouvintes, né? Muito boas perguntas sempre muito inteligentes do programa, do site. E a gente gosta muito de estar aqui e responder a todos. Muito bom. Doutor Heitor, agradecido pela sua participação. Volte sempre aqui. Trabalhadores e trabalhadoras agradecem a sua participação. Doutor Solano, doutora Elza, todos os ouvintes, sempre um prazer estar aqui na luta, né? Na luta pelos trabalhadores, na luta pelo direito que todos nós merecemos.
Muito bom. Obrigado ao Heitor, obrigado a Elza, que fizeram as consultorias previdenciária e trabalhista na edição de hoje. Direito de trânsito? Sim, temos quadro especializado para isso. Vamos lá, então, com a edição de hoje do nosso Trânsito Legal. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone. Trânsito Legal. As regras de trânsito em destaque. Direito de trânsito. Essa é a nossa pauta a partir de agora, em mais uma edição do nosso Trânsito Legal. Com ele, o nosso especialista, Dr. Cristiano Machado. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, doutor. Bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, os ouvintes. Sempre uma satisfação fazer parte do programa Boca no Trombone. Satisfação é nossa tê-lo aqui conosco, né? O senhor que tem o patrocínio aí do despachante João Aurélio, do CDV, né? O Centro de Documentação Veicular, sempre presente aí nas edições do nosso Trânsito Legal. Pauta importante hoje o senhor vai tratar, hein? Certamente na sua banca é uma pergunta que toda semana chega, doutor Cristiano. Quem recusa o bafômetro tem a CNH recolhida? É dúvida comum? Não acertei ou não, doutor? Solano, é uma dúvida muito comum, tá? Que as pessoas têm essa ideia justamente porque anteriormente era padrão que quando acontecia uma recusa ao bafômetro, o documento de habilitação ele era recolhido provisoriamente. Então, as pessoas ficaram com essa imagem, com essa mensagem e pensam que há necessidade de recolhimento, né? Sim. Bom, até o que motivou ao doutor Cristiano escolher esse tema, essa pauta para hoje, foi uma pergunta de ouvinte, né? Que é justamente essa. Recusei o bafômetro e não tive a CNH recolhida. Isso está correto? É a primeira questão que até eu lhe faço. Tá certinho? Esse é o procedimento, doutor Cristiano? Exatamente, para o ouvinte. As pessoas pensam que deveriam recolher e até que isso poderia importar em irregularidade do processo. Mas, Solano, não há hoje uma necessidade de recolhimento da carteira. Até com o advento da carteira digital, não tem o sentido hoje de nós termos a apreensão do documento de habilitação. Hoje, tu tens o documento de habilitação em situações específicas. Não a mera recusa ao bafômetro. Mas vamos lá. O condutor, por exemplo, está com a carteira suspensa já. Ou ele está com a carteira cassada. Aí ela pode ser recolhida pelo agente de trânsito. Ou uma outra situação, Solano, em que o agente de trânsito suspeitou da veracidade daquele documento, suspeitou que aquele documento poderia ser falso. Ele também pode recolher, mas não é mais procedimento das fiscalizações, até porque não teria motivo, o recolhimento da CNH. E não recolher não significa nenhuma irregularidade da infração em si. Entendi. É realmente uma dúvida que como o senhor disse no início, né? Ficou meio que gravado assim na mente das pessoas e tem-se essa dificuldade em desmistificar. Ainda bem que temos o seu quadro aqui, o Trânsito Legal, e o senhor para trazer com correição aí a regra atual. E doutor, uma vez, ocorrendo lá, o condutor recusa ao bafômetro. O veículo dele, ele é apreendido? Vamos lá. O agente de trânsito, ele disponibiliza, e aí é do critério do agente de trânsito, um tempo para caso você não pode dirigir porque você recusou, mas caso você tenha um condutor habilitado para chamar, o agente de trânsito, ele possibilita que você chame um condutor para que possa continuar transitando com seu veículo. Claro, Solano? Desde que esse veículo esteja licenciado, devidamente regularizado, com documento em dia, porque se tiver alguma irregularidade no veículo, ele vai ser apreendido por essa irregularidade e não pela recusa,
Sim, certamente. É uma outra questão, né? E doutor Cristiano, nesses casos, quando houver a recusa, né, do condutor ali em fazer o bafômetro, esse condutor, ele poderá ser preso? Solano, pergunta importantíssima. Eu vou fazer um relato do que eu vejo de alguns clientes, que eles manifestam que o que foi passado para eles era que se eles recusassem, eles correriam o risco de ser preso. Solano e ouvintes, a mera recusa jamais pode importar em prisão. Alguém que recusa o bafômetro só pode ser preso se apresentar visíveis sinais de embriaguez. E aí, ampliando um pouco, existe a outra modalidade para prisão, que é aquele condutor que faz o bafômetro e apresenta uma alcoolemia superior a 0,30 miligramas. Também é conduzido à delegacia. Então, em resumo, em relação à recusa, você obrigatoriamente tem que ter sinais de embriaguez. Se você não tiver sinais de embriaguez, não há a mínima possibilidade de prisão, e se ela houver, ela é completamente irregular. Perfeito, né? Já dá mais segurança para quem eventualmente vai passar por uma situação dessa e não queira se submeter ao teste do bafômetro, né? Temos ainda algumas dúvidas aqui. Nesses casos, o condutor se nega a fazer o bafômetro. Temos a recusa ao bafômetro, doutor Cristiano. A CNH ela é suspensa automaticamente? Essa é uma outra dúvida que, né, costumeiramente me fazem, né, que as pessoas pensam que a carteira pode ser suspensa de forma automática. Não existe nessa situação uma suspensão de forma automática. Você, né, recusa o bafômetro, você vai receber na sua residência ou na sua carteira digital uma notificação para se defender e só pode ter a carteira suspensa após, né, ter transcorrido todo um processo administrativo de suspensão com prazo de defesa e recurso. Processo hoje que tem uma tramitação, um período em torno de um ano e meio. Anteriormente, nós levávamos 4 a 5 anos num processo desses. Hoje em dia, ele tem uma duração desse 1 ano e meio e não é, né, automática. Então, passa por um processo administrativo e, no caso de recusa ou bafômetro, a penalidade que seria aplicada seria de 1 ano. Né? Não tem meio termo. Algumas pessoas pensam que é de 1 mês a 1 ano. Não. Se houver aplicação de penalidade, Solano, a penalidade é 1 ano de suspensão, curso de reciclagem e prova teórica ao final desse curso. É o que ele complementar aqui. O período de suspensão é justamente esse, né? Que o senhor citou. Então, é 1 ano, é o período fixado já pela legislação. É o período de 1 ano que precisa ser respeitado, Solano. Por quê? Se você for abordado dirigindo durante esse período de suspensão, você terá uma multa por dirigir com a carteira suspensa e terá uma penalidade de um processo de cassação. E aí nós estamos falando de 2 anos sem dirigir, curso de reciclagem, prova teórica e prova prática. É praticamente uma carteira nova. É bastante trabalho para quem tem essa situação aí que ilustramos aqui muito bem com o Dr. Cristiano, a recusa ao bafômetro e eventual processo aí de suspensão da sua CNH. Doutor Cristiano, agradecido por hoje. Amanhã o senhor está com a gente, tá lá nos estúdios, interagindo com a turma, né, com os telespectadores, levando seus conhecimentos na edição do Trânsito Legal nesse domingo. E aqui na Rádio Bandeirantes eu lhe peço, o que vamos ouvir? Qual é a sua pedida musical para amanhã desse sábado aqui, doutor? Solano, na manhã desse sábado, vamos colocar uma música que o ouvinte vai ficar com ela na cabeça todo sábado.
que ela realmente é marcante. Horizontes, interpretada pela Elaine Geisser. Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre. Que linda escolha, que linda pedida, Elaine Geisler. Horizontes é a escolha do doutor Cristiano Machado. De seguir livre muitos caminhos. Doutor Cristiano, agradecido por hoje e amanhã a gente se vê lá na TV. Um abraço, Solano, um abraço, ouvintes. A paradinha é rápida e a gente já volta com mais Boca no Trombone. Nasce chorando, moinhos de vento, subir no bonde e descer correndo. Transferência, emplacamento, licenciamento, não perca seu tempo. João Aurélio, 3330-2611. João Aurélio Registro de Veículos. João Aurélio, 3330-2611. Avenida Carlos Gomes, 31. João Aurélio, a grife do documento. A Fetapergs possui muitos benefícios aos aposentados, pensionistas e idosos. Assessoria jurídica, desconto em passagens, convênios com hotéis, benefícios em serviços. Procure a Fetapergs, Avenida Siqueira Campos, 1184, 11º andar, ou ligue 3286-1660 e pelo WhatsApp 51984105636. A Fetapergs é a voz do aposentado. O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre foi fundado em 1985, com sua criação a partir da Associação dos Trabalhadores Aeroviários de Porto Alegre. Há 40 anos, trabalha para a comunidade aeroviária na defesa dos seus interesses e da classe trabalhadora. Saiba mais informações no site aeroviarios.org.br. OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Você ouve na Rádio Bandeirantes Boca no Trombone, com Paulo André Solano. De volta com o Boca, na manhã do seu sábado, 21 de junho de 2025. Você segue participando, segue interagindo no Boca no Trombone 5199-527-3374. Esse é o nosso WhatsApp. Participe, interaja, mande as suas questões, 5199-527-3374. Tem direito empresarial nesse bloco, hein? Você que é empreendedor, empresário, quer participar, mande pra gente a sua dúvida. E também lá pela nossa transmissão, a gente está em live, pessoal, no @programa Boca no Trombone, em áudio e vídeo. Você lá no nosso canal do YouTube vai participando da nossa transmissão. @programa Boca no Trombone lá pelo YouTube. Olha, a volta do intervalo tem música e tem convidado pedindo música. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, Dr. Marcos aqui, advogado. Hoje eu vou participar do programa Boca no Trombone, aqui na Rádio Band, juntamente com o Paulo Solano. E o meu pedido musical é Engenheiros do Havaí. Até mais, obrigado. Vim até aqui pra desistir agora. Daí a pedida do Dr. Marcos Hutzen.
para ilustrar a nossa manhã de sábado aqui do Boca no Trombone. Daqui a pouquinho ele está com a gente aí no quadro Empresas e Patrimônio. Lembro que amanhã tem Boca no Trombone na TV, na tela da Band TV. Sim, você vai participar, pode interagir nas áreas previdenciária, trabalhista, administrativa, de trânsito e de família. Muito conteúdo jurídico para a sua participação. Amanhã, 8h30, na Band TV, com o nosso Boca no Trombone na TV. Vamos com a opinião? Tá chegando a primeira de hoje, que é assinada pela FetaPergs em nome dos aposentados, pensionistas e idosos. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone. Comentário dos aposentados do INSS com a FetaPergs. Bom dia, doutor Solano, bom dia a todos. A resiliência e o entusiasmo das nossas lideranças de aposentados e pensionistas do estado do Rio Grande do Sul têm demonstrado muita energia, muita vontade de superar todos os fatos. Isso é um orgulho para a federação. Os gaúchos estão dando a volta por cima, mesmo após esse golpe no desconto em folha, que foi uma verdadeira traição aos aposentados, àquelas entidades que trabalham em benefício dos nossos aposentados. Porque é lá na associação que o nosso aposentado encontra apoio e encontra aquilo que ele mais precisa nas horas difíceis. E estamos vendo, ao visitar associações, o que está acontecendo. Os aposentados estão se agregando, aqueles que querem desconto em folha estão vindo para a associação, estão participando, estão se inscrevendo no balcão, estão contribuindo e participando efetivamente. Porque é na associação que o aposentado encontra o seu coletivo jurídico, encontra as suas lideranças para dar orientações, principalmente nas horas difíceis, e é lá que estão os nossos benefícios, tantos benefícios, tanto na saúde como nos benefícios sociais. O próprio Paulo Solano é testemunha disso, o que ele viu num evento que fizemos na cidade de Lajeado, o entusiasmo dos nossos aposentados. Os aposentados querem viver e querem viver com alegria, e para isso é necessário as nossas associações. E os aposentados estão entendendo isso. Por isso, mesmo que tenham tentado destruir o nosso movimento, ele vai ainda voltar com mais força e mais vontade e mais volume. Com certeza, a cada dia, o nosso movimento vai corresponder e vai buscar mais dignidade e mais qualidade de vida para os nossos aposentados. Isso é uma verdade. Ninguém nos tira essa vontade de fazer o bem. Daqui a pouquinho o presidente Kuhn retorna com mais informações aí da nossa FetaPergs. Bom, quero lembrar mais uma vez, amanhã tem Boca na TV, hein? Não deixe de participar, interaja com os nossos advogados. Advogados do direito da previdência, direito do trabalho, direito administrativo, direito de trânsito, direito de família. Todos eles prontos, aptos a interagir com você na tela da Band TV, amanhã, a partir das 8h30, com a edição inédita, exclusiva do nosso Boca no Trombone na TV. Bom, vamos para quadro especial, sim, tem mais quadro jurídico nesse bloco. Você que é empresário, você que é empreendedor, saiba um pouco mais. Tá chegando a edição de hoje do nosso Empresas e Patrimônio. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Empresas e Patrimônio. O destaque para as práticas legais adequadas aos empreendedores e suas empresas. Direito empresarial, sim, temos o quadro especializado com ele, o nosso especialista, Dr. Marcos Hutzen, do Hutzen Advocacia. Seja bem-vindo a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, muito bom dia. Bom dia, Solano, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio Band e também aos queridos ouvintes do Boca no Trombone. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso.
para a gente tratar de um tema do momento, diria eu, o planejamento patrimonial. O Dr. Marcos já na sua outra participação comentou, explanou algumas ideias. Vamos esmiuçar um pouquinho mais essa temática, doutor, e inicio perguntando ao doutor, atualmente, qual a importância de realizar o planejamento patrimonial e sucessório, doutor Marcos? Bom, Solano, hoje em dia, o planejamento patrimonial sucessório, ele visa principalmente a organização, né, e uma prevenção de conflitos, né, na família. Então, também se busca uma eficiência tributária, né, uma economia, vamos dizer assim, e um gasto de energia que se teria lá na frente, né, e talvez até com conflito familiar, tenta-se regular isso de uma forma muito mais organizada, né, e sadia, trazendo para o presente todas as questões a serem debatidas entre os familiares, entre o patriarca, entre a matriarca, né, em relação aos bens, né, que no futuro vão compor a herança, né, da família. Sim. E outra questão, que também deve ser até comum na sua banca, doutor, é a seguinte: o planejamento sucessório e patrimonial, ele é aplicável para todos? Ou a chamada personalização na avaliação é a melhor escolha, doutor Marcos? Olha, Solano, a personalização ela sempre existe, né? Isso é até uma característica da nossa atuação, né? Não existe assim uma receita que caiba para todos, né? Para todas as famílias. A personalização ela sempre vai existir, independente do volume do patrimônio, né? Que se está analisando. Na verdade, quanto maior o patrimônio, a personalização ela também é maior, né? Porque existem muito mais variáveis envolvidas, né? Muito mais questões aí delicadas a serem analisadas. Então, realmente, o planejamento sucessório patrimonial é o que se chama sempre no direito, né? Tem que analisar o caso, né? Caso a caso. Então, não existe assim uma receita igual para todos, e também não existe assim um volume patrimonial mínimo ou máximo, né? O que existe é uma vontade de se organizar essa sucessão de forma antecipada, né? Como eu falei, para evitar conflitos futuros e talvez também buscando aí uma eficiência tributária e patrimonial mesmo para evitar despesas futuras, né, que podem ser analisadas de uma forma mais assertiva no presente. Perfeito. A gente está conversando com o Dr. Marcos Hutzen, da Hutzen Advocacia, nosso especialista no direito empresarial, hoje falando um pouco mais sobre o planejamento patrimonial e sucessório. Dr. Marcos, outra questão. Dentre as ferramentas jurídicas existentes, né, temos alguma que seja mais indicada para ser utilizada no planejamento patrimonial, doutor? A mais indicada não temos, né, Solano? O que nós temos como eu falei, a personalização, a análise do caso concreto e aí sim a aplicação do que couber. Mas o que pode se falar não é a mais indicada, mas as mais utilizadas, vamos dizer assim, né? As mais comuns, as mais conhecidas, dentre elas é a pejotização do patrimônio, né? A famosa holding, ou seja, o patrimônio que está na pessoa física, ele é transformado, né, em capital social, né, tentando traduzir aqui, né, para pejotizar esse patrimônio, então onde passa de uma relação simplesmente familiar para uma relação de direito societário, né? E aí sim, dentro do direito societário, a gente regula as questões através de cotas, através de ações, né, se for uma SA, através de acordo de acionistas, e isso facilita, né, muitas vezes. Ao lado disso, né, também temos aí doações, né, são as doações, e também testamento, né? Então, esse tripé entre a holding, testamento e doação, ele é, vamos dizer, bastante famoso, bastante conhecido e bastante utilizado. A gente tem uma temática que está muito viva
na sociedade, as pessoas comentam muito, que é a chamada reforma tributária, né? Ela foi recentemente aprovada e ainda está em regulamentação, doutor. A reforma tributária, ela influencia no planejamento patrimonial, doutor Marcos? Sim, influencia bastante, já está influenciando, né, Solano? Eu faço um gancho com a pergunta anterior, entre as ferramentas mais utilizadas, né? Dependendo do volume e da vontade da família, você tem utilizado bastante as ferramentas internacionais, né, como holding nacionalmente, mas lá fora são as chamadas offshores, né, que nada mais é que um CNPJ familiar, uma holding internacional em jurisdições offshore, né, onde tem, vamos dizer assim, uma tributação favorecida, né, ou talvez até isenção de impostos lá fora. E aí que vem a questão da reforma tributária, Solano, porque ela vai impactar não só o direito nacional, mas também vai impactar as empresas constituídas lá fora, né, por residentes brasileiros. Então, nós temos aí no Brasil, já está acontecendo aí, né, movimentos dos estados em relação à progressividade do ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Nós temos aqui também, agora, a partir da nova lei, né, da reforma tributária, em nível também federal, aí o aumento dos impostos de locações, que a locação também tem sido utilizada nacionalmente para uma forma de planejamento, onde bens são locados para verter patrimônio ou renda para a holding, né, e dependendo da situação. Então, a gente tem visto aqui um movimento da Fazenda, né, pública de maneira geral, né, federal, estadual, municipal, de se adequar a esse planejamento tributário, né, que tem sido feito em relação ao planejamento patrimonial sucessório. Eles têm feito movimentos no sentido de mais ou menos equivaler, né, equiparar qualquer movimento que se faça, está se encaminhando para uma equalização dos tributos. Então, por exemplo, se você tem uma offshore, se você tem um trust lá fora, né, isso agora tem que ser, já faz muito tempo que tem que ser declarado, mas tem que ser tributado praticamente como se fosse uma empresa nacional, né. Tem alguns benefícios ainda, mas está se caminhando para isso, né. O próprio IOF agora teve um decreto recente que tem equiparado, vamos dizer assim, as remessas de valores lá fora, ou se utiliza de valores de contas internacionais, está havendo a tributação. Então, sim, a reforma tributária, respondendo a sua pergunta, ela vai ter um impacto, já está havendo um impacto direto no planejamento patrimonial sucessório. Estamos atentos a esses movimentos, né, da Fazenda, tentando criar mecanismos e estratégias. Voltando para outra pergunta, né, Solano, caso a caso, né, de entender qual é a necessidade primeira que a família tem em relação a esse patrimônio, né, e como eu falei, voltando para a primeira pergunta, que é a organização, né, e a prevenção de conflitos, ela ainda é, vamos dizer assim, a principal necessidade, o principal objetivo do planejamento patrimonial ainda é né, a prevenção de conflitos e a organização. O impacto tributário vai acontecer de uma forma ou de outra e sempre se tenta minimizar, né? Mas esse é o contexto, Solano. Perfeito. E para quem tem interesse, né, em saber um pouco mais, sempre buscar a mão de um especialista, não é, doutor Marcos? Para poder fazer essa análise, poder fazer esse levantamento e, em cima disso, acabar decidindo ou não por fazer o planejamento patrimonial e sucessório. Sempre esse é o melhor caminho, né? Procurar o especialista. Sem dúvida. Sem dúvida, Solano, porque existe muita informação hoje, né, disponível na internet,
rede social, YouTube, Google. Então, assim, muitas vezes existem informações aí distorcidas, existem informações genéricas, né? Existem aí profissionais que acabam, infelizmente, divulgando informações não tão assertivas para causar gatilhos aí, né, de venda, né, podemos dizer assim. Então, realmente, a personalização, a análise, o diagnóstico de cada caso ainda é o mais importante. Com um profissional de confiança, profissionais qualificados, sempre será, né, a melhor opção. Doutor Marcos Hutzen, nosso especialista no direito empresarial, muito grato, muito agradecido pelas suas informações e até uma próxima aqui no Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes. Obrigado, Solano, um abraço a todos os ouvintes, até a próxima, foi um prazer. Lembro mais uma vez que amanhã tem Boca no Trombone na TV, na tela da Band TV, 8h30 horário, e a gente te espera para interagir nas áreas previdenciária, trabalhista, de trânsito, administrativo e de família. Sim, todas essas áreas à disposição para sua participação. Amanhã, 8h30, na Band TV, com o nosso Boca no Trombone na TV. Vamos fechar de opinião? Tá chegando a FetaPerks com mais um recado para os idosos, aposentados e pensionistas. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone. Comentário dos aposentados do INSS com a FetaPerks. Amigos aposentados, fomos desafiados a nos agregar, a nos organizar. Esqueceram que nós somos 30 milhões de aposentados e pensionistas da Seguridade Social no Brasil e que mais de 70% dos municípios, a maior arrecadação é a dos aposentados, é superior à repartição do Fundo Nacional. Então, a economia gira muito em torno do benefício dos aposentados. O aposentado investe na sua comunidade. É lá que ele vai no mercado, que ele vai na farmácia e, consequência, gera emprego. Gera emprego tanto na produção como na comercialização dos produtos, não é isso? Porque ele é um consumidor. Então, vamos valorizar esse poder que temos e vamos começar a cobrar das nossas autoridades constituídas, dos nossos políticos, os nossos direitos adquiridos. Tá? Fazer-nos respeitar mais, respeitar na sociedade, no todo, né? E buscar com que nós, estando organizados, estando cobrando os nossos direitos, tá? Mas temos que participar, temos que estar organizados. E onde é que acontece isso? É numa associação, juntamente com o coletivo jurídico, os nossos diretores, nossas lideranças na comunidade. Então, só assim nós vamos fazer valer para ter a nossa dignidade e ter o respeito. É em tudo, nos meios de transporte, na saúde, no lazer, enfim, em tudo depende muito de nós. Então, aposentados, temos que estar unidos, planejando e participando efetivamente das atividades. Não só as de lazer, mas também as de discussão, as de debate e de planejamento. Aposentado, juntos vamos ser mais fortes cada dia e vamos ter mais dignidade. Um bom fim de semana e um abraço. Grande abraço aí ao presidente Kuhn e todo o time da FetaPerks, sempre muito atento aí às demandas da categoria. Acabou, pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas a gente vai acabar bonito, vai acabar lá em cima com o nosso momento musical. E o momento musical que conversa com a nossa agenda cultural traz Cachorro Grande e a Pista Livre 20 anos. A Cachorro Grande volta a Porto Alegre para um dos momentos mais especiais dos seus 25 anos de carreira.
Beto Bruno, Marcelo Gross, Pedro Pelotas e Gabriel Azambuja sobem ao palco para celebrar 20 anos de um dos discos mais icônicos do rock brasileiro, Pista Livre. O show contará com grandes hits da banda como Sinceramente, Você Não Sabe o Que Perdeu, Bom Brasileiro, Desentoa, Velha Amiga e muito mais. Vai ser hoje, 21 de junho, às 22 horas, no Auditório Araújo Viana. A casa abre às 20h30 e a classificação é 16 anos. Você está ouvindo Sex Experience com Cachorro Grande. E eu vou agradecendo aos trabalhos técnicos do Norival Santos, na nossa sonoplastia, a Caroline Shell, a Carol que está comandando, gerenciando a nossa live no @programa Boca no Trombone, e convidando você para amanhã estar com a gente no Boca no Trombone na TV a partir das 8h30 e aqui na Rádio Bandeirantes no próximo sábado a partir das 7h30 com mais uma edição do Boca na RB. Curtam muito o final de semana e fiquem com Deus. Você ouviu na Rádio Bandeirantes Boca no Trombone.